Eu, neste caso, trato as lições da forma a ajustar-se para eu poder trabalhá-la com a classe, normalmente, e hoje a classe é única, excepcionalmente, hoje vou começar pelo fim da lição. Permitam-me essa variante e começar pelo fim da lição. E a lição fala, no final, de uma luz. Jesus, a luz do mundo. E, de repente, eu fiquei assim, é verdade, Jesus, a luz do mundo. Mas, por acaso, não ouviram já da palavra de Deus que Lúcifer quer dizer anjo de luz? E, por acaso, não ouviram já da palavra de Deus a dizer que a palavra é a luz? E o próprio Jesus diz que nós devemos ser a luz do mundo. Afinal, no que ficamos? Afinal, quem é a luz? É Jesus, é Lúcifer, é a palavra, somos nós. Já estou a ver que há várias vontades de falar. A Filomena está preparada com o microfone. Não consegui perceber quem é que queria efetivamente falar. Portanto, se fizer um aceno, é mais fácil. Lá atrás e ali, ok. Lá ao fundo parece-me que há um irmão a querer... Desculpa. Muito bem. Porque esta questão da luz é muito importante para depois compreendermos também toda a lição. Por isso eu quis começar, efetivamente, pelo fim. Bom dia a todos. O próprio Jesus proferiu essas palavras dizendo: vós sois a luz do mundo. Exatamente. Então a luz do mundo é cada um de nós. Muito bem. Então, Jesus, aqui não há confusão, não é? Mas é importante perceber, de facto, havendo várias luzes, entendermos essa questão da luz do mundo. Irmão? Ok. Jesus, sendo Deus, é a fonte da luz. Okay. E criou Lúcifer como sendo um resplendor da sua própria luz. E do mesmo jeito, nós cristãos, quando somos chamados a ser luz do mundo, somos chamados a refletir a luz dele. Ou seja, se estamos ligados à fonte, que é a luz, Jesus, Deus, nós poderemos refletir luz ao mundo. Então, nos tornaremos luz do mundo. É a questão. Ok. Muito obrigado, irmão. Na realidade, nós podemos entender que no céu, e talvez por isso mesmo, consegue-se perceber que talvez tenha sido isso a iniciar em Lúcifer uma incompreensão. Porque, na realidade, e estamos a começar no céu precisamente porque é lá o centro do início do conflito, Jesus continuava a ser, Jesus, Deus, a luz do mundo, a luz do universo. Mas, na realidade, Satanás era a luz dos anjos. E havia uma transferência dessa luz de Cristo para Satanás. Mas, a certa altura, Satanás, Lúcifer, que se tornou adversário de Satanás, deixou de compreender. Porque ele, a certo momento, diz que eu realmente também tenho luz. Eu também posso ser o representante dos anjos. Eu também tenho clarividência. Eu tenho compreensão do todo. Eu tenho algo a dizer. E por isso mesmo ele invejou a posição de Jesus, nós sabemos disso, dentro da Trindade, quando reuniam só os três para tratar de assuntos do universo. E o que é que aconteceu a Satanás quando ele começou a ter essas ideias, essas novidades, pensando que estava cheio de luz? Na realidade, ele tornou-se o anjo das trevas. A verdade é que a luz não estava nele. A luz não estava nele. A luz estava em Cristo, só Ele é que tem a noção, e Deus, a Trindade, a noção do todo, a compreensão total, aquilo que é enigma para as criaturas,
Só Deus é que entende. Portanto, não há criatura que possa atingir essa plenitude. E, portanto, nós estamos limitados. Só que Jesus, apesar de se ter tornado homem, não deixou de ser quem era. Ok? E então temos uma transferência de Jesus para a sua vida na Terra. E essa luz tinha que continuar a ser transmitida. E agora, para que os homens entendessem, as criaturas que caíram em desgraça. No entanto, há sempre pensamentos que ficam. Será que, às vezes, pomos a questão da hierarquia? E havia uma hierarquia no céu. Ok? Será que isso realmente, a hierarquia, é uma coisa boa? Ela traz mais valia? É porque, na realidade, pelos vistos, trouxe o descontentamento. Satanás, que era o anjo de luz, rebelou-se. Ok? Como é que nós podemos entender esta questão da hierarquia, à luz daquilo que recebemos da lição esta semana, e agora já começo a tentar ir para o princípio da lição, como é que nós podemos entender esta questão da hierarquia que começou no céu e que ainda existe em todo o universo? Uma coisa boa ou um motivo de descontentamento? O irmão Carlos parece que levantou a mão. Porque estas questões, eu sei que às vezes são difíceis, mas têm que ser pensadas. Bom dia. Bom dia, Carlos. A hierarquia, como no céu e também aqui na nossa vida hoje, né? Ela existe. Deus é um Deus de ordem. E a hierarquia traz ordem, né? Então eu acredito que ela é necessária, como foi no céu, ainda é no céu, né? E também aqui para nós hoje. Porque, na realidade, ela foi transferida para a Terra e nós estamos estruturados hierarquicamente, não é? E há vantagem disso. No entanto, agora entrando na questão da lição, porque ela é muito importante, dizem os autores da lição que vamos entrar numa nova secção do livro de João, certo? E esta secção é uma secção que é a secção da glória. E começamos precisamente com o capítulo 13. E o capítulo 13 traz-nos uma situação um bocadinho delicada. Sabemos que Jesus compreende que está na sua fase final. Os discípulos, há alguma confusão, os discípulos andam um bocadinho confusos. Eles não queriam inicialmente que Jesus fosse a Jerusalém. Percebiam que ele estava a ser perseguido e que, certamente, se fosse a Jerusalém, devia ser preso e, possivelmente, até morto, porque é esse o desejo da classe liderante. Ao mesmo tempo, depois da entrada triunfal em Jerusalém, os seus pensamentos anteriores, que era da glória e do rei que havia de vir e havia de se declarar, ficaram, e Jesus aceitou essas hosanas ao rei de Davi, não é? Ao filho de Davi. Naquele momento eles estavam um bocadinho confusos. Os seus sentimentos estavam um bocadinho alterados. O que é que foi que se passou que Jesus pediu particularmente para estar com eles? E na semana passada tiveram, de certeza, esse momento em que nós reavivamos as cerimónias que Jesus deixou. Naquele momento, Jesus quis preparar um momento de reunião, de alguma forma para uma despedida. Ele estava pronto para abandonar este mundo. Nessa questão da despedida, agora vamos todos chegar ao cenáculo, não é? Onde Jesus ia reunir. E o que é que se passou particularmente naquele momento que se tornou um bocadinho estranho para todos os que estavam presentes? Todos chegaram e agora?
havia ali qualquer coisa preparada, água e uma cadeira e uma toalha, e começaram todos a olhar uns para os outros. Certo? E havia ali aquilo que era um cerimonial, uma situação normal, é que, entrando em casa, estando empoeirados os pés, se lavasse os pés, e normalmente esse trabalho era feito por um servo. Algum dos discípulos avançou? Não, porque não. Achavam-se todos muito importantes. Eles estavam a pensar o quê? Qual deles seria o maior no reino de Deus? E agora, desde quando é que eu, achando que ia ser primeiro-ministro, era eu que dobrava os meus joelhos e punha as minhas mãos a lavar os pés sujos dos meus parceiros? E toda a gente pensou da mesma maneira. E nisto o que é que Jesus faz? Cinge-se, prende a toalha à sua cintura e começa a querer lavar os pés aos seus discípulos. Eu faço uma pergunta. Humildade ou humilhação? Humildade. Humildade. Toda a gente é uniforme no pensamento. É humildade da parte de Jesus. Não é humilhação. Humilhação e humildade, às vezes, apesar de poder parecer uma mesma coisa, porque se fosse, imaginando Pedro a fazer isso, para ele era uma humilhação, e tanto que ele não avançou. E ainda mais, ele não só não avançou, que quando chegou a vez dele, o que é que ele faz? Não quis que Jesus lhe lavasse os pés. Portanto, havia no sentimento deles, havia ali humilhação. Jesus estava-se a humilhar. E não era esperado que Jesus, sendo o mestre, se chegasse àquele ponto. Mas, ainda bem que todos entendemos da mesma forma, Jesus estava a ser humilde. Estava ali a apresentar uma faceta que, pelos vistos, o inimigo não entendeu bem. E às vezes nós também... Mas depois, por vezes, confundimos com humilhação. Sim, é isso mesmo, eu preciso. Gostaria só de um bocadinho atrás, Ok. porque falaste da hierarquia e eu gostava de salientar que o primeiro na hierarquia não é aquele que é superior, é aquele que é humilde. E por isso Jesus quis ensinar, assim como quer ensinar a todos nós, que a nossa hierarquia, se nós queremos chegar aos calcanhares de Jesus, temos que começar exatamente a exercer a humildade. Muito bem. E foi isso, notoriamente, que distanciou Lúcifer de Cristo, não é? Porque Lúcifer começou a olhar para si próprio e a engrandecer-se. E Jesus continua a mostrar o mesmo espírito que sempre motivou a sua ação. Voltando à questão de humildade, é que Satanás muitas vezes apresenta o caráter de Deus como sendo um bocadinho egoísta. Ele está lá no alto do céu e recebe a adoração de toda a gente. Nunca vos passou isso pela cabeça? Porque às vezes na tentação, às vezes surgem-nos pensamentos. E dá a sensação que Deus está acima de todos e que todos os seres criados o servem e que é só para ele, só para ele, só para ele. É assim,
Será que Jesus estava a representar mesmo Deus ou não estava a representar mesmo Deus? O que vos parece? Estava a representar. Quer falar um bocadinho sobre isso? Não. Parece que todos concordamos, mas às vezes há que mostrar provas de que Deus, de facto, está a servir. Tal como Jesus se apresentou naquele momento a servir, esteve quase, mas depois hesitou, não quis falar sobre isso. Mas, tal como Jesus, sendo o Senhor do Universo, naquele momento se pôs de joelhos e lavou lavou os pés dos seus discípulos, Deus faz exatamente o mesmo. E às vezes não temos essa noção. A palavra de Deus às vezes tem imagens assim um bocadinho fortes e negativas. Mas antes de eu continuar, vou dar a palavra ao irmão. Sim. Obrigado pela oportunidade. É uma bênção quando nós ouvimos a palavra de Deus, porque a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Isso está escrito em Romanos 10, versículo 17. Irmãos, vamos aqui refletir uma coisa muito importante. Nós estamos aqui na casa de Deus e muitas das vezes nós pensamos que somos tão humildes, mas no fundo, nós não somos. E o irmão Monitor narra a respeito daquilo que nós estudamos durante a semana, a respeito de Jesus. Até porque a lição fala de Jesus. E vimos que ali Jesus mostra uma lição de humildade pelos discípulos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor dizes: bem, porque eu sou. Vou pular no 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Jesus, ele nunca mostrou superior. Ele veio aqui para servir, fazer a vontade do Pai. E cada um que está aqui sentado é chamado a fazer a vontade do Pai. Mas nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Aquele que faz a vontade do Pai. Mas Jesus, no meio dos discípulos, ele mostrou a humildade. E ele é o mestre. E sendo o mestre, ele esvaziou-se, ele humilhou-se. Para não dizer que é superior aos outros. E muitas das vezes, nós quando estamos no meio dos outros, gostamos batendo no peito, pensando que é melhor que os outros. E melhor é somente que Cristo Jesus. E Cristo Jesus, sendo o caminho, ele nos chama a ser assim como ele é, porque ele é o nosso modelo. Então devemos cada dia verdadeiramente sermos humildes para que possamos verdadeiramente mostrar esta luz, conforme já fizemos anteriormente, esta luz aos outros. Como? Refletindo na prática aquilo que Jesus fez também. O serviço, não é? Porque, na realidade, a hierarquia só aumenta a responsabilidade. Não traz em si benefícios de outra ordem. Lisandra. Eu acho muito interessante realmente a posição de Jesus neste momento. E realmente a hierarquia tem a ver com a nossa identidade. Quando nós sabemos que nascemos de Deus, que pertencemos a Deus e que para Ele vamos, a nossa identidade não há essa hierarquia que é o escravo, que é o servo, que depois é o não sei quantos e acaba não sei aonde. A nossa hierarquia é ao serviço e, na realidade, este patamar de eu sei a minha identidade e, portanto, eu vou servir os meus irmãos, este patamar é talvez o patamar superior da hierarquia. E realmente este versículo 3,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, esta é a força motor de Jesus nesta terra. Foi esta a força motor. E esta deve ser realmente a nossa força motor. Jesus fez um trabalho de escravo, mas não se sentiu nem superior nem inferior. É que nós às vezes sentimos inferiores também. É que é tão grave o inferior como é o superior. Exatamente. Agora, quando nós nos identificamos de quem vimos, para quem vamos e quem está em nós, não há serviços diferentes, todos eles são importantes e o primeiro patamar é este. E o cumprimento da missão é a primeira coisa, não é? É a lei do céu, é a lei do serviço. Muito bem, eu ia só dizer que às vezes nós não temos essa noção de Deus, mas Deus está constantemente a servir-nos. Está constantemente a servir a criatura. O sopro da vida, o comer, desde o... E não é só aqui. E não é só aqui. É todo o universo. Manter a ordem em todo o universo. Mas nós particularmente ainda mais. E eu vou-vos dar uma imagem que não é bonita, mas é bastante elucidatória do que aquilo que Deus faz para connosco em serviço, em posição humilde. Desde pequenino sempre me impressionei um bocadinho, não tive filhos, entretanto, mas na limpeza dos bebés quando fazem as suas necessidades, a acomodar a fralda. É uma tarefa agradável, nada agradável, mas a verdade é que eu vejo os pais a fazerem-na sem qualquer problema. E, apesar desta imagem ser desagradável, no fundo, constantemente, Deus faz isso para nós. Porque a transformação do coração sujo, imundo, que nós, seres humanos, temos tendência, e temos por natureza, e depois temos tendência, infelizmente, a voltar muitas vezes atrás, é isso que constantemente Deus está a fazer em nós. Portanto, Ele está constantemente a fazer um serviço que não lhe é agradável, mas que é super necessário, porque senão nenhuma alma se salvaria. E, portanto, Jesus está disposto a fazer a lavagem dos pés, e Ele próprio disse, quando Pedro diz, eu não quero, e Jesus lhe responde, então se não queres, não terás parte, obrigado. E o que é que Pedro a seguir diz? Senhor, não só os pés, mas todo. Ele percebe que realmente a nossa situação é essa. Como seres humanos, muitas vezes precisamos de ser lavados totalmente. E Cristo dá-lhe a resposta, não precisa senão os pés. Portanto, já havia muita lavagem que tinha sido feita. Mas a verdade é que, a seguir logo, também vai falando a Pedro, atenção, há de vir um momento em que tu agora dizes que vais até ao fim, se for preciso, dás a tua vida por mim, mas chegará o momento em que hesitarás e recuarás. E, portanto, isso mostra completamente a nossa fragilidade. Ok? E, pelo desenrolar da conversa, Jesus começa a fazer o seu discurso para aquele momento final, que ia ser muito intenso, em 3 dias muito intensos. Jesus faz uma promessa. Essa promessa teve valor ou não teve valor? Foi ou não foi necessária para os discípulos de então? Imensamente, porque eles não estavam à espera daquele desenrolar continuado e de ver o seu Senhor a ser tratado como foi tratado. A maior parte fugiu, outro negou e acabou por fugir, mas Jesus diz mesmo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa mensagem ficou por ali. Quantos de nós aqui, muitas vezes, quando estamos com as dificuldades, quando estamos em momentos escuros da vida, quando estamos a sofrer na pele algo desagradável, angústias, agitações, quantos de nós não encontramos nesta promessa ainda hoje a segurança e a confiança necessária para podermos avançar? No entanto, passado ainda dentro deste âmbito, há um momento em que Jesus faz uma declaração, porque Jesus está a apontar um caminho.
E Tomé, muito naturalmente, pergunta que caminho é esse, ele não está a perceber a conversa. Às vezes nós não entendemos a conversa. Jesus bem que falava muitas vezes em símbolos, mas os discípulos nem sempre estavam a perceber a conversa. E a verdade é que Jesus faz uma declaração tremenda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que serve um caminho? Para chegar a um destino. É um caminho, é algo por onde nós passamos para ir, para voltar, para chegar a um destino. Jesus é esse caminho para chegar ao Pai, compreender o Pai. E às vezes não compreendemos. Porquê? Por causa das nossas limitações. Entender o infinito dentro do finito é sempre difícil. Por isso estas imagens, Jesus diz que falava de coisas terrenas para fazer entender as espirituais. Como é que queriam que ele falasse de outras coisas mais difíceis, de outras maneiras, para fazer entender a Deus. Muito bem, vou dar a palavra, porque senão eu depois distraio-me. Obrigado. Falando um pouco na promessa que Jesus fez aos discípulos de que voltaria em breve, eu gostaria de me apegar aqui no pensamento do autor, no último parágrafo da lição de segunda-feira, a última linha também, o último período. O autor diz que podemos depositar a nossa confiança nessa promessa por causa de quem a fez. Quem fez a promessa? É Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Eu gostaria de levar os irmãos para o livro de Números, no capítulo 23, no verso 19. Esse texto diz assim, número 23, 19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão, nas outras traduções diz nem filho de homem para que se arrependa, mas aqui diz nem filho de Adão para que se retrata. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Então, esse texto está a nos mostrar que Deus é aquele que não mente. Deus é aquele que é fiel nas suas promessas. E que nós podemos confiar nessa promessa porque quem falou é Jesus na pessoa de Deus. Muito bem, obrigado, irmão. Às vezes há tantos pormenores e tanta riqueza que é difícil de poder... Permita, irmãos, voltar um pouquinho para depois retomar esse assunto. Sim. Voltar lá em Pedro. Pedro, quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, ele falou assim, não, Senhor, eu de modo algum se lavar meus pés. Aí o Senhor Jesus falou para ele, Pedro, se eu não lavar os pés, não terás parte comigo. Aí Pedro falou assim, olha, então lava tudo. E aí foi que Jesus falou aquela frase, olha, já está lavado. Só quero retomar aqui que quando Jesus disse, já estás lavado, não precisa mais lavar só os pés, Jesus volta lá no batismo. No batismo dos discípulos. Da decisão que ele já tinha tomado, não é? Já foram batizados. Para nós também, é aqui um aprendizado para nós. Nós fomos lavados no batismo. Mas durante o nosso andar da vida, os nossos pés possivelmente possam ser empoeirados novamente. Aí a necessidade de constância de estarmos ali buscando a Jesus. E nós tivemos na semana passada aqui o lava-pés, né? Um momento de reflexão sobre o que é a humildade, a nossa vida. Como é que estará a minha vida? Sou eu humilde, a forma como Cristo esperou que fosse? Então, isso é muito importante. Agora, retomando a questão aí da promessa de Jesus, eu gosto de analisar o contexto daquela situação. Imagina os irmãos que ali estava Jesus. Eu acredito que Jesus estava um pouco triste ali falando, os seus últimos momentos, eu estou chegando ao final, eu estou indo embora, tal. E os discípulos também estavam tristes, porque os discípulos ainda não entendiam, por mais que eles tenham passado ali 3 anos e meio com Jesus, eles ainda tinham uma certa dúvida, e estava triste porque o seu mestre estava falando que estava indo embora, e aí o que ia acontecer com eles? Né? Então, foi aí que Jesus falou assim, aqui está lá em
São João 14, 1 em diante, não se turbe os vossos corações, não fique triste. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. E aí Jesus, no capítulo 4, ele confirma, e vocês sabem o caminho. Jesus, vocês sabem. E aí Tomé, no capítulo 5, Pelos vistos, não percebia bem qual era esse caminho. e aí Tomé usa uma palavra que ele tomou de todos. Senhor, mas nós não sabemos o caminho, por onde vais? Né? Então, como é que eu posso saber o caminho? Mas não foi o único. Sim, ele falou por todos. O Filipe, a seguir, Sim. o Senhor apresenta-se como o caminho e que levava ao Pai. Sim. E o próprio Filipe diz... Ele falou, quando Tomé falou, ele falou em nome de todos. Aí foi que Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou todo. Irmãos, hoje nós vivemos num mundo de relativismo. Né? Cada um tem a sua verdade. Nós temos a verdade absoluta que é Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho de Jesus, é aquilo que ele viveu. Viva o que eu vivi. Estamos vivendo o que Jesus ensinou, estamos vivendo como... Nós passamos a cada dia, nós imaginamos nossa vida à luz das Escrituras Sagradas, buscando o caminho de Jesus, com humildade, perdoando o nosso semelhante, aquele que porventura achamos que nos fez algo de mal, prontos a perdoar, pronto a ajudá-los, pronto a amá-los. Temos que pôr mesmo Cristo no lugar Sem certo dúvida, da né? nossa vida. A verdade, aí ele chama lá para a verdade absoluta, que é a sua palavra, que desde de Gênesis ele falando a respeito dele, o caminho, o mapa que nos leva aos céus, né? E a vida, não essa vida emprestada que nós temos uma vida emprestada, mas a vida eterna, essa é somente através de Jesus. Muito bem. E devemos buscá-lo a cada instante. O pastor pediu aí a palavra. Não sei se mais alguém, entretanto. Lá atrás também. Eu gostaria de voltar à introdução, quando aparece essa expressão que já o nosso irmão Jadião mencionou, o eu sou. É alguma coisa que nós temos sempre dificuldade em perceber, né? Parece sempre uma coisa incompleta, porque em português o verbo ser pede um complemento. Não é? E Deus é aquele que é. Jeová quer isso precisamente dizer. É tudo. É tudo. Não é? Mas a palavra em grego que é monogenes fala, portanto, dizer que ele é o único com o Pai, é o único em relação com o Pai e é o único em relação com a humanidade. Por isso era o único que podia levar a humanidade a reconhecer Deus, não é? Exatamente. Ele é o único, a única porta, é o único caminho, a única verdade, é tudo único. Okay. Não numa perspectiva quantitativa, mas numa perspectiva qualificativa. Muito bem. Deus é. Obrigado, pastor. Eu vou pedir a partir de agora que sejam um bocadinho mais concisos, mais diretos, está bem? Isto por só uma questão de tempo. Eu estava a ver mal, devia estar a ver o ponteiro dos segundos. Agora é que eu estou a ver que o ponteiro dos minutos já nos aponta a necessidade de ter que terminar. Mas vou pedir que sejam concisos, está bem? Ok, obrigado. Aqui o irmão Monitor Vunda dizia que Deus é aquele que não mente. Isto é a mais e pura verdade. E nós estamos a estudar o Evangelho de João. E vimos que João dá testemunho de Jesus, certo? Ok, a lição desta semana fala caminho, verdade e vida. Irmão, vamos aqui refletir profundamente. Cada um de nós que aceitou verdadeiramente Cristo Jesus, que é o caminho, verdade e a vida, deve testemunhar esse Jesus em todos os aspectos. Mas, infelizmente, nós hoje não estamos a viver aquilo que Cristo viveu. Vou dar aqui um exemplo. Vamos falar de nós. Ainda bem que estamos aqui entre irmãos. Nós não cumprimos aquilo que a palavra de Deus diz. Muitas das vezes nós ouvimos, estudamos, não obedecemos a sua palavra. Não é verdade? Nós ouvimos tudo, queremos comer tudo. Há tantos conselhos na Bíblia que fala da alimentação, do vestuário, de muitos aspectos. Agora eu pergunto, que testemunho eu e você vamos testemunhar de Jesus Cristo, aquele que é luz ao mundo,
Se eu não pratico, não ando no caminho, e não quero ter esta verdade que é Cristo Jesus, e para ter vida que é o Pai que dê a vida. Então, irmão, é preciso muito cuidado, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e nós não praticamos, nós se desvaziamos, não vivemos, nós estamos a ser luz. Por isso que esta mensagem que estamos a estudar é para reflexão para cada um de nós, para que possamos ser verdadeiramente luz. Cristo está voltando, precisamos que Só dele é mudemos. que podemos receber essa luz, não é, irmão? Lá atrás, eu vou dar a voz agora ainda a 2 irmãos que Sim. apareceu lá atrás e depois, se me permitem, Sim. vou ter que fechar a lição, está bem? Sim, hoje eu sou grato porque eu não tinha direito à salvação. Mas, Nenhum de nós. não de nós, né? Mas, graças a Deus, houve alguém que veio morrer por mim, ou por cada um de nós, né? E Jesus faz esse elo de ligação ao Pai. E Jesus disse, se ninguém vê ao Pai senão por mim. E então, quando nós oramos, é por isso que nós, quando oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele morreu por nós, irmãos. E Ele, quando Ele voltar, Ele vai ser o nosso, Ele neste momento está a ser o nosso advogado. E quando Ele voltar, Ele vai ser o nosso juízo. Então, nós devemos dar gratos porque houve alguém que veio morrer neste mundo por cada um de nós. Ainda temos essa chance, ainda a porta da graça está aberta para cada um de nós aceitar Jesus de todo o nosso coração. Amém. E se nós aceitarmos Jesus de todo o nosso coração, nós temos um dia acesso ao Pai. Amém. E Ele veio buscar a cada um de nós e um dia estaremos com Ele para toda a eternidade. Assim seja. Só a última participação e depois o irmão termina, Eu está vou bem? fechar, está bem. Falando da promessa de Jesus Cristo de João 14, é uma questão que eu tenho refletido muito sobre esse versículo e encontrei a mesma reflexão no auxiliar dos monitores. É que quando Jesus se refere à casa do Pai, que tendo muitas moradas, ele se refere a quartos, diz o original grego. E a minha reflexão tem sido isso, por que não casas e quartos? Por que não casas mais quarto? E justamente o facto de que Jesus Cristo queria ensinar a lição de unidade e de companheirismo, porque existe mais unidade entre pessoas que vivem na mesma casa do que pessoas que vivem no mesmo setor, na mesma comunidade, mas em casas diferentes. Então, é necessário que entendamos que, de facto, o céu será um lugar de unidade, mas para tal, nós precisamos começar essa unidade aqui. O corpo de Cristo precisa ser unido aqui. É verdade que nós, numa casa, ficamos a conhecer todos muito melhor, não é? Mas é verdade que também, por nos conhecermos melhor aos outros e a nós começamos a conhecer-nos melhor e revelamos-nos a nós próprios, de facto, vem a verdade ao de cima e podemos, através da verdade que Jesus nos deixa, ser verdadeiras luzes neste mundo. A verdade é que a verdade é luz também. A verdade traz clareza, a verdade traz justiça, traz retidão. E, portanto, por isso, Jesus, a luz do mundo, também é a verdade necessariamente. Satanás, por ser o adversário e ter sugerido outras ideias, certamente não morrerás. Ou não precisamos do Espírito Santo para nos conduzir, nós somos bons por nós próprios. Estas ideias ainda existem hoje, ainda estão presentes. E, portanto, não nos devemos deixar enganar. A verdade só está em Cristo e é nele que temos e podemos encontrá-la, não é em lado nenhum. Muitos procuram a verdade noutras fontes, filosofias, pensamentos, que muitas vezes são interessantes, mas que nós não devemos estar completamente sujeitos a eles, mas eles têm que estar sujeitos à verdade de Cristo. E, naturalmente, uma vez a verdade presente, quantos de nós é que já não experimentámos isto? Quando uma verdade entra e se encaixa no nosso coração, o que é que nos surge a seguir? Grande alegria, não é? Vida, paz. E é essa necessariamente aquilo que Jesus
se pretende a oferecer-nos. Ele quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Cada um de nós pode fazer essa reflexão. Nós não nos esquecemos nunca deste texto, porque é um texto clássico, mas é preciso tê-lo sempre presente. Na realidade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só nele podemos encontrar as características necessárias para depois nos preencher completamente. Obrigado.